Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e agora nós vamos entrar em Gênesis capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano. Gênesis 6 também mostra, assim como Gênesis 3, a queda do homem, Gênesis 6 mostra a maldade do ser humano, o coração mau, o pecado resulta na corrupção total. Diz aqui, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus e filhas dos homens sugerem-nos uma mistura da linhagem. Muita gente interpreta que os filhos de Deus é a linhagem justa de Sete, enquanto que as filhas dos homens, que eram formosas, é a linhagem ímpia de Caim, e começou a haver uma mistura dessas duas linhagens. Porém, outros sugerem que esse termo Beni Elohim, que são os filhos de Deus, poderia ser anjos. Aliás, essa expressão também vem de um livro apócrifo, do livro de Enoque, que esses filhos de Deus seriam anjos que acabam se contaminando. Nós não sabemos se é possível anjos ter sexos com mulheres. Isso é uma coisa assim que estaria extrapolando um pouco o texto bíblico, não é? Que esses filhos de Deus seriam anjos. Porém, há muitas interpretações, não é? Há pelo menos 10 interpretações. Eu vou dar as 10 para você. Primeira, que seria os filhos de Deus, a linhagem piedosa de Sete. Segundo, seria semideuses ou heróis do folclore grego-latino, porque nós vamos notar que esse relacionamento vai gerar os Nefilins, que são os gigantes sobre a terra, não é? Então seriam semideuses. Terceiro, seriam os anjos caídos, mas considerados seres materiais. Quarto, seria anjos bons, mas seres imateriais. Quinto, anjos bons ou maus, mas seres imateriais. Sexto, homens em comum, como uma raça especial de gigantes. Sétimo, homens proeminentes, como juízes, governantes, sacerdotes. Oito, seres estranhos que não podem ser definidos. 9, os críticos dizem que é um relato mitológico. 10 são homens comuns, mas que têm uma força sinistras, como anjos caídos. Bom, tudo isso são interpretações que se fazem. A grande verdade é que o julgamento veio sobre os homens. Então, é mais possível, e a interpretação mais correta, é que houve uma mistura mesmo da linhagem pura, limpa de Sete com a linhagem de Caim. E parece que eles tomaram quantas mulheres quiseram. Houve também, de alguma forma, uma corrupção que faz com que vai gerar gigantes, né? Um desvario genético, pode ser pelo fato de casar entre irmãos que houve esse desvario, que foram os varões de fama da antiguidade. Mas Deus faz um decreto, verso 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. A decisão de diminuir o período e a longevidade dos homens que viviam muito tempo. Note que o Espírito de Deus, que ele diz, não contenderá meu espírito, e a diminuição, parece que a longevidade do homem era a presença do Espírito de Deus na vida do homem. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então, não só os homens se multiplicaram, mas a maldade se multiplicou. E pior, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, Deus que lê o coração, Deus que vê o coração, era má continuamente. A maldade estava generalizada, a corrupção, não é? Os valentes aqui de fama, varões de fama, possivelmente assassinos, que matavam sem piedade. Então arrependeu o Senhor haver feito o homem. Quando disse arrependeu-se Deus, não é que Deus tem algo para se arrepender, é simplesmente que Deus
mudou de intenção, mudou de plano com relação ao homem. E disse, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Note que o julgamento veio não só sobre o homem, mas animais, répteis, aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus poderia destruir com estralo de dedo, mas aqui vai provar a graça e a misericórdia de Deus. Noé, porém, achou graça. A palavra graça aparece agora em Gênesis 6:8. Noé achou graça, favor imerecido aos olhos do Senhor. E certamente Noé achou graça, porque Noé andava com Deus, verso 9. E gerou também Noé 3 filhos. A terra estava corrompida. Antes que corrompesse até os descendentes de Noé, Deus ordena que Noé construa uma arca. Deus deu plano, Deus disse que seria a arca de madeira de gofer e que ela seria betumada, certamente para isolar os vãos da madeira, para que não entrasse a água. Deus dá a medida 300 côvados. Côvado é a medida que vai da ponta do dedo ao cotovelo. Normalmente é 45 centímetros, quase meio metro. 300 côvados. Nós podemos calcular que a medida da arca era de 140 metros. 137 metros seria a medida da arca, não é? Nesse livro aqui, no manual bíblico, ele faz uma comparação entre os navios, né? Uma fragata, um navio de velas e a arca e um barco cruzeiro. Os barcos cruzeiros tem aproximadamente 260 metros, a arca ele coloca com 137 metros, tá vendo? Comparação, e uma fragata, normal, uns barcos à vela, que é um clipper, tem 64 metros, e um navio que os puritanos vieram tinha aproximadamente 30 metros, esse era o navio que os puritanos vieram, a arca era muito maior, não é? Com 140 metros. Ela tinha 3 andares na arca, não é? Ela teria 3 andares de 50 côvados a sua largura. Ela seria um tipo baú, um grande caixote que seria flutuante e 3 côvados de altura, não é? Nós temos aqui essas medidas, em torno de 137, 140 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, produzindo um deslocamento de 43 mil toneladas, cerca de 39 milhões de quilos a arca podia suportar. A capacidade interna seria 39.644 metros cúbicos baseado, com uma área aproximadamente pavimento. Como ela possuía 3 andares, os 2 primeiros andares de baixo estaria reservado para animais, né? Ele iria colocar os animais que Deus determinou, dos limpos 7-7, dos animais que não eram limpos, macho e fêmea, 2 casais. Não é? Aqui aparece algo interessante, animais limpos e animais não limpos. Aqui nós já temos uma revelação de Deus que mais tarde vai aparecer na lei, em Números capítulo 11, descrevendo os animais limpos e imundos. Bem antes, Deus já tinha determinado, aqui alguns veem como anacronismo, não é? Moisés está escrevendo, já mencionando animais limpos e animais não limpos. Dos animais limpos, 7, macho e fêmea para conservar, do não limpos, 2. E aí estaria a separação. Noé também teria que tomar comida. E diz que ele poria na arca, teria uma porta do lado, mas uma janela de um côvado. A janela servia para entrar iluminação, clareza, mas a janela também servia para olhar para Deus, a arca da salvação. A arca representa a salvação que nós temos em Cristo. Cristo também é a porta, não é? E ele nos abre a janela do céu para nós orarmos a Deus. Então nós vemos na arca
essa medida. O dilúvio também com água simboliza o batismo, não é? Então, tudo isso nós vamos ver essas tipologias, a tipologia da arca da salvação, Cristo é essa arca, a porta é Cristo, a janela, tudo nós vamos encontrar uma tipologia linda e maravilhosa. Mas nós cremos que isso é literal, inclusive há outros relatos, por exemplo, no Gilgamês, há outro relato na Mesopotâmia, de um homem que construiu também uma grande embarcação, a epopeia do Gilgamesh, foi encontrado na literatura mesopotâmia e tem muita semelhança com a narrativa bíblica do dilúvio. Nessa, descreve um certo homem, Utapanamashim, que construiu uma arca e carregou animais e sobreviveu a uma chuva torrencial. Esses dois relatos são interessantes. Foi encontrada essa tábua, essa pedra escrita no relato babilônico, que descreve a mesma descrição de um dilúvio com outros nomes. Então, nós encontramos, mesmo na história da Mesopotâmia, história sobre o dilúvio. Surge também uma pergunta: o dilúvio foi universal ou local? Muitos creem que o dilúvio foi universal. Até todos que acham que a Terra era uma só, a Pangênia, da Terra, quando se abriu, rompeu, se separou o continente da América do Sul, da África. Se você pegar a costa da África com a América do Sul, sugere a ideia que a Terra era uma só, a Pangeia, a formação da Terra, e que o dilúvio causou essa separação, trazendo a separação de todo o globo, que a Terra era uma só, mas então se afastou. Essa é a sugestão de um dilúvio universal. Porém, outros dizem que foi parcial. Também poderia ser parcial, só destruição daquele povo, que a nação não estava espalhada, poderia ter afetado toda aquela área da Mesopotâmia. Não é o dilúvio. O importante é que até a arca depois pousou sobre o Monte Ararat, no 7º mês, no 17 do mês, ao pousar a arca até que as águas foram baixando, não é? Então, nós encontramos a ordem para fazer, por a porta, as dimensões da arca e a palavra concerto, capítulo 6, verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, concerto, e entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Não é? Então, graças à obediência de Noé, ele construiu a arca, salvou a ele, salvou as aves, salvou os animais, talvez os animais mais pesados ficaram embaixo, os animais limpos talvez no 2º andar e as aves no 3º andar com Noé e sua família. Deus também ordenou que ele toma para ti toda a comida que se come e ajunta mantimento para ti. A pergunta não era só para Noé e para os animais, também estava dando alimento. E alguns dizem que era impossível Noé suportar todas as espécies de animais que ele teria. Outros calcularam que Noé poderia levar até 2.600 espécies diferentes de animais. E como ele iria alimentá-los todos? A grande verdade é que a maioria dos animais, conforme se escurece e fecha a arca, usou o processo de hibernação e com isso conseguiram comer menos, E assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou. Capítulo 7, Noé entra na arca com sua família, tomando 2 animais, macho e fêmea, dos não limpos, e 7 de macho e fêmea dos limpos. Aqui que muita gente diz que ocorre um anacronismo, antes de Deus determinar os animais limpos e não limpos, que é a determinação da lei, mas aqui já Deus havia revelado a Noé. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, Gênesis 7:5. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra.
entrou Noé e seus filhos, e a mulher dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, os animais. E capítulo 7, verso 11, diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, entrou Noé na arca, né? Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e houve chuva por 40 dias sobre a terra. Note que Noé entrou no mês segundo, no 10º dia, Deus cerrou a porta por 7 dias, e aí no 17º dia do mês segundo, veio as águas do dilúvio, e foi por 40 dias, isso durou então até o mês terceiro, que era o mês segundo, dia 17, dia 27, 40 dias. Depois de 40 dias, as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. 150 dias, até que a arca sobrepujou a todos os montes e foi mergulhando até pousar no mês sétimo, no dia 17, descontando os 40 dias de chuva torrencial, nós temos 7 dias, 110 dias dos 150, e as águas vão parar sobre o Monte Arará. Esse monte fica na Turquia, dizem que até hoje existe um grande barco lá nas montanhas, foi descoberto por um piloto sobrevoando na Primeira Guerra Mundial, que notou que havia um barco debaixo do gelo. É muito difícil subir lá, mas diz que arqueólogos subiram e trouxeram um pedaço da madeira da arca, confirmando que a história da arca é verdadeira. A arqueologia confirma o que a Bíblia diz. Verso 17, teve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, prevaleceram as águas sobre a arca, não é, até 15 côvados acima dos maiores montes, e a arca moveu-se, não é, expirou toda a vida sobre a terra, do gado, das feras, de todo réptil que se roja, de todo homem. Muita gente morreu afogada. Tudo que tinha o fôlego do espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Então, é interessante esse julgamento de Deus, esse juízo do dilúvio, eliminando todos aqueles, não é? Morreram. Só Noé e os que estavam com Noé na arca se salvaram. E diz, o capítulo 7 termina, e prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e todo animal e de todas as rés com ele estava na arca, e fez passar um vento, aqueitando-se as águas. Não é? E cerraram-se também as fontes do abismo, as janelas. A água agora começa a parar. Verso 4 do capítulo 8 diz que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então, daqui dá 150 dias com os 7 que Noé já tinha entrado na arca. A arca vai pousar, depois Noé vai abrir a janela, primeiro Noé solta um corvo e depois vai soltar uma pomba. Capítulo 8, verso 7 diz, e soltou um corvo e saiu indo e voltando, e as águas não tinham secado. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado. Noé fica na arca esperando, não é? Ao cabo de 40 dias é que Noé vai soltar, capítulo 8, verso 6, cabo de 40 dias. Então, depois que a arca pousou, Noé ainda espera 40 dias. E as águas, então, vão retroceder devagar, vai levar mais 150 dias. Quando Noé solta e começa a ver os picos visíveis, é o mês 10º, dia 1º, não é? Diz aqui e foram as águas indo e migando até o 10º mês. No 10º mês, no dia 1º do mês, apareceram os cumes dos montes. Foi quando Noé decidiu, então, soltar um corvo. E depois soltou uma pomba. Esperou mais 7 dias para soltar a pomba. Nós já passaram agora mais 40 dias.
mês 11, dia 11, Noé solta. Depois a pomba vai e volta, Noé espera mais 7 dias, ele vai soltar de novo, até que a pomba retrocede com um ramo de oliveira no bico. E aí Noé solta a pomba novamente, ela vai e já não volta mais, não é? Noé concluiu que as águas haviam secado, e aí no mês 2, no dia 27, Noé sai da arca com a sua família. Diz, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Gênesis 8, 14. Noé sai da arca com a sua família. Saiu da arca sua mulher e seus filhos, e as mulheres e seus filhos, e todo animal que estava contigo, e toda a carne. Então Noé ficou um período total de 1 ano e 17 dias dentro da arca, contando que ele entrou, esperou 7 dias para depois começar as águas do dilúvio. Total é 1 ano e 10 dias, eis que rompeu-se a chuva, mas contando os 7 dias que Noé aguardou dentro da arca, total que ele ficou dentro da arca com a sua família, foi 1 ano e 17 dias Noé ficou lá. Muita gente com esse coronavírus, querendo dizer que as pessoas tinham que ficar quarentena, usou o exemplo de Noé, Noé que ficou na arca. Então saiu Noé, sua família, as mulheres, seus filhos, todo animal, toda ave, tudo sobre a terra, conforme suas famílias. E a primeira coisa que Noé faz, depois de sair, edificou a Noé um altar ao Senhor. Começou novamente, né, a adoração, e tomou todo animal limpo, toda ave, e ofereceu o holocausto sobre o Senhor. Esses animais limpos eram os animais considerados ideais para o holocausto. Por isso Noé levou 7 de cada casal. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse, Senhor, em seu coração, não mais tornarei a amaldiçoar a terra, conforme fiz, porque vejo que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo ser vivente. Assim, não é? Enquanto durar a terra, cega e frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E será o vosso temor sobre os animais. Note que Deus colocou pavor nos animais do homem, e eles então se foram, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes, não é? Aqui nós vamos ver alguns concertos que Deus faz. Deus fez um concerto com Adão, depois agora com Noé, depois Deus vai fazer com Abraão, depois com Moisés, com Davi, e assim são os concertos que Deus vai fazer. Tudo que se move será para vosso mantimento. Será dada a carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue não comereis. Deus ordenou que eles não comessem carne sufocada. E certamente requererei o sangue da vossa vida. A vida de todo animal requererei como da mão dos homens. Verso 6, Deus institui a pena capital. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E eis que estabeleço o meu concerto com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que saíram da arca, né? Deus coloca o seu concerto, e Deus promete colocar um sinal. O sinal do concerto, no 9:12, é o seu arco, não é? Verso 13, o meu arco tenho posto sobre a nuvem. Quando vem a chuva, aparece aquele arco-íris, lembra a misericórdia de Deus. Vou trazer sobre a nuvem, aparecerá o meu arco, então me lembrarei do concerto. Claro que Deus não se esquece essa linguagem, me lembrarei, Deus se lembrou de Noé, é uma linguagem que nos ajuda a entender, Deus usa palavras que nos ajudam a entender. O Eterno não se esquece, e porém meu arco, lembrarei do concerto eterno entre Deus, que nunca mais destruir as águas com as águas do dilúvio. Nós vamos ver o final do capítulo 9, que Noé vai plantar uma vinha,
e Noé vai acabar se embebedando com o fruto dessa vinha. O Cã, que é um dos filhos de Noé, vai ver a nudez do pai, não é? A nudez é importante na Bíblia, menciona os seus irmãos sem Jafé, eles vão com uma capa em volta, olhando de costas, enrola o pai para não ver a nudez do pai. Quando Noé recobrou do vinho da sua embriaguez, amaldiçoou o seu filho Cão, né? Mas amaldiçoou o neto, Canaã, será servo de seus irmãos, e bendito seja o Deus Sem e o Deus de Jafé. Então esses foram abençoados. Diz também que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, e todos os dias de Noé foram 950 anos. Muito bem, nós aqui vemos que o dilúvio pode ser interpretado como um evento cataclísmico, que consumiu, como alguns dizem, um dilúvio universal, o planeta inteiro. Outra interpretação é que teria consumido só o mundo antigo oriental médio, uma vasta região, mas não todo o planeta, propriamente dito. Independente da interpretação que adotamos, é evidente que o dilúvio representou um ato do julgamento divino em grande escala, um basta de Deus à iniquidade primordial. Gênesis 6 afirma que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Antes, esta linguagem nos comunica a profunda tristeza e indignação do Eterno ao ver o mau desígnio do coração do homem e deparar com toda a terra estava cheia de violência. A referência aos filhos de Deus, anjos, possuindo filho do homem, também aponta para um crescimento do pecado. Alguns interpretam filhos de Deus como anjos, não é? Que atinge uma dimensão sobrenatural. Mas será que Deus, na sua onisciência, não previa essa situação toda? Essa é uma pergunta que a Bíblia faz. Entretanto, podemos afirmar que sim, Deus previa isso, mas mesmo assim não desistiu do ser humano. Jesus menciona que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Nós também vemos a violência crescendo, vemos os casamentos cada vez se acabando, não é? Pessoas tomando múltiplos parceiros, isso demonstra a corrupção, como nos últimos dias seria nos dias de Noé. Noé, porém, achou graça perante o Senhor. É descrito como um homem justo, íntegro. Segundo o ensino do Novo Testamento, Noé foi pregoeiro da justiça, segundo Pedro 2,5. A implicação é que Noé teria avisado a sua geração do julgamento. Noé foi pregoeiro através de sua pregação, mas o mundo não quis converter. O relato de Gênesis nos mostra a obediência que Noé mostra perante Deus, levando sua palavra a sério, organizando sua família para a vida na arca. Noé passou 1 ano e 17 dias nessa arca. A arca, no hebraico, significa baú, essencialmente uma enorme caixa flutuante com 3 andares. Era bem prática, construída apenas para abrigar 8 seres humanos e as espécies que seria preservada. Mesmo rude, a arca era um sinal da provisão generosa do Senhor, cujo toque da graça estava evidente. O detalhe, a porta fechada, Gênesis 7,16, em meio ao julgamento e misericórdia, e a graça se manifesta, outra chance de Noé, através da janela aberta. Deus lembrou Noé e dispersa a água com o vento. Esse vento que sopra vai baixando as águas, assim como no início o Espírito parava sobre as águas. Conforme Gênesis 6,18, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, e quando a pomba é solta pela segunda vez e não volta mais, estava na hora do desembarque e da ratificação da aliança, pois a terra já estava seca. Seria fácil retornar à terra nesse momento de júbilo, se esquecer Deus, mas não é assim o caso de Noé, que resolve agradecer ao Senhor, oferecendo um altar, constrói um altar, oferece sacrifício a Deus, e Deus se agrada pelo sacrifício, e promete que jamais julgaria a terra
com tamanha força, destruindo com as águas do dilúvio. Deus abençoa Noé e seus filhos, Gênesis 9:1, confirma a aliança, sua descendência, em toda a ordem da criação, e confirma com um arco que traz sobre as nuvens, mostrando sua graça e misericórdia. A história de Noé, por um lado, mostra a seriedade e a severidade com que Deus leva a maldade do homem na terra, trazendo julgamento. Mas também precisamos levar a sério o pecado, principalmente os pecados individuais, adotando uma tolerância zero com eles e voltando a pedir perdão a Deus. Conforme a eficácia do sacrifício de Jesus por nós, nós temos um julgamento que aponta sem dúvida para o juízo final. Por outro lado, com a primeira menção da Bíblia, da palavra aliança, através da história de Noé, nós vemos o toque salvador de Deus e somos lembrados de fato que as promessas do Senhor sempre se cumprem. Assim como a nova humanidade recebeu uma nova chance através de Noé, em Cristo, pela sua graça e misericórdia, nós também temos uma nova oportunidade. Deus nos concede não apenas uma nova chance, mas uma nova vida, novas possibilidades, novos concertos e eternos horizontes. Que nós possamos meditar na história do dilúvio e lembrar o que Jesus falou, que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Que nós atentemos com isso e a graça de Deus que nos é revelada nesse julgamento da história do dilúvio. Note que o dilúvio ocorre mais ou menos entre Adão e Noé, 1656 anos. Gênesis escreve rapidamente toda essa história. Em poucos capítulos, versos, nós temos toda a humanidade sendo julgada e um novo recomeço. Capítulo 10 vai nos falar dos descendentes de Noé. Então, nós vamos voltar para estudar esses descendentes de Noé e também falar da confusão de línguas e da Torre de Babel. Muito bem, com isso nós encerramos do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, o dilúvio. Estude mais, medite mais nessa história maravilhosa, cheia de tipologia da arca, simbolizando a salvação em Cristo. A porta da arca, Cristo é a porta da nossa salvação. A janela no alto indica a graça, a misericórdia de Deus. A janela do céu aberta para nós. Há muitas tipologias nessa história. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Comentário no livro de Gênesis.